Obrigado, Jesus, por esse tempo, obrigado por esse privilégio, Senhor, obrigado pela sua bondade, obrigado pelo seu amor. Que privilégio é, Senhor, estar compartilhando com meus irmãos, Senhor. Eu ansei tanto por esse momento, Senhor. Pai, muito, muito obrigado, Senhor. Que privilégio, Senhor, é uma alegria enorme, Senhor. Pai, o Senhor sabe como isso alegra o meu coração, Pai, de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Ministrações que o Senhor tem feito para mim, Senhor, poder compartilhar com eles, Senhor. Pai, muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo coração de cada um, que eles não estejam presos à minha voz, mas na voz que está por trás da minha voz, que cada um de nós possa perceber a sua presença, Senhor, falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar sinalizando a cada um, Senhor, aquilo que cada um precisa ouvir, Senhor. E que tudo que seja ministrado aqui essa noite, Senhor, seja ministrado através do seu Espírito para o Espírito das pessoas, Senhor. E eu te agradeço por isso, Senhor, é um privilégio maravilhoso, Senhor, ser parte disso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquei muito feliz de ver o Vitor aqui, a Lívia, a Alice, né? Retornaram, ver o Vitor aqui tocando. Benção. E o Senhor tem falado ao longo do mês passado, né? A gente já mudou de mês, mas eu realmente senti no meu coração de compartilhar ainda mais uma palavra. Esse é um tema que eu medito muito, né? Eu medito muito sobre avivamento, medito muito sobre identidade. São temas assim que praticamente eu só prego sobre isso, né? Às vezes a pregação é sobre luta espiritual, beleza, mas tem a ver com avivamento. A pregação é sobre andarmos juntos, glória a Deus, tem a ver com avivamento, né? Tem a ver com identidade. Então, eu prego sobre a mesma coisa, só que a mensagem tem 1000 horas, né? Então, aos pouquinhos, eu vou compartilhando com vocês aquilo que Deus vem colocando no meu coração, amém? E, na verdade, é o que Deus tem feito comigo. Quando eu prego para vocês, de fato, eu prego o que eu estou vivendo, o que Deus tem falado no meu coração para a minha vida, e eu creio que vai ser útil para a vida de vocês também. Amém? Então, eu amo a ceia, né? Eu não sei você, mas eu amo a ceia. Eu me emociono na ceia. Eu me acho assim um privilegiado de poder cear na mesa do Senhor. Meu irmão, isso para mim é coisa muito grande. Porque se o presidente dos Estados Unidos te chamar para jantar com ele, você vai botar sua melhor roupa, você vai pensar nas coisas que você vai falar, você vai se preocupar como se você vai dar atenção a ele na mesa, né? Mas quem te chama para cear hoje é o Criador do Universo, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, aquele que respira e faz uma galáxia. É esse Deus que a gente está falando que te chamou para cear hoje. Que bom que você está aqui para cear com Ele. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 5, 7 e 8, para corroborar com aquilo que a Nil trouxe. Livrem-se do fermento velho. Eu não sei vocês, irmãos, mas Deus está mexendo tanto na minha vida, né, que assim, eu tenho encontrado gavetas de porta-treco, aqueles acumuladores, sabe? Eu comprei até um triturador lá para casa. Eu fui achar documento, meu irmão, de 20 anos, 15 anos. Comecei a mexer nos documentos, poeira, saía, sujava tudo. Então, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, repete comigo assim, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento e os pães da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8. E 1 Pedro 1, 18 e 21 diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus,
como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de nós. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Tome um tempinho para meditar naquilo que é velho, que precisa ser jogado fora. Você só tem o agora. O passado não existe mais. Ele foi um momento que já passou. Você só tem um momento agora. Então, tome um tempinho agora, que você vai cear na presença do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer tirar da minha vida? O que o Senhor quer me mostrar, o que o Senhor quer tirar? Pergunta isso para Ele agora. O que o Senhor quer tirar da minha vida? Estou sentando na sua frente. O que o Senhor quer tirar da minha vida? E aproveita para pedir perdão a Ele. Amém. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Pode pegar o pãozinho, que representa ou simboliza o corpo de Cristo, que foi dado por nós, para a remissão dos nossos pecados. Comamos o pãozinho. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? O cálice que representa o sangue de Cristo. Bebamos agora, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, amém? Ele é digno. Mais forte, galera. Amém? Pode sentar. Viver de algo que eu creio, eu compartilho hoje algo que eu creio que o Senhor está fazendo nessa igreja, não só aqui, mas está fazendo nessa geração. Algumas igrejas, né, ou pessoas, eu já vi dizendo: essa é uma geração perdida. Eu não acredito nisso. Eu creio que essa é uma geração preciosa do Senhor, que vai trazer poder, avivamento, graça e presença de uma forma que ainda não foi vista antes. Amém? A gente tem visto muita coisa aqui. A gente tem visto curas, sinais, maravilhas. Muita coisa. Deus tem feito coisas maravilhosas através dessa igreja. Mas eu sinto que a gente ainda está arranhando a superfície. O Senhor fala isso claramente comigo. Rodrigo, você só está arranhando a superfície. Tem muito mais. E tem muito mais. Amém? Então, a minha mente está em looping, né? Porque o Espírito tem falado comigo que, aliás, há muitas chaves, mas essas chaves do avivamento, em que o Senhor colocou no Sermão do Monte, são tão preciosas, tão importantes, e às vezes ele me destaca palavras específicas, e hoje a gente vai falar de uma delas. Eu já falei para vocês de ser manso, eu já falei para vocês da importância de ter fome, eu já falei para vocês de ser pobre de espírito, e hoje o Senhor me parou em uma palavrinha específica, em uma passagem que tantas vezes eu passei batido. E é interessante, né, que quando Deus te pergunta alguma coisa, né, o Senhor me perguntou: Rodrigo,
Deixa eu ler para vocês aqui, né? Diz assim, Mateus 6, 9 e 10, vocês conhecem. É uma oração que o Senhor nos ensinou, uma oração apostólica. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? E o Senhor me parou em santificado seja o teu nome. Porque tantas vezes eu ensinei tanto isso sobre na escola sobrenatural, né? Venha o teu reino, é para o reino descer. É para o reino descer. Essa oração não é para a gente ficar repetindo. Ela é um modelo de como Deus quer que a gente faça as coisas para que elas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Então, que venha o teu reino, é para o reino de Deus descer, e ele vai descer através de nossas vidas. Que seja feita a tua vontade na terra, como ela é no céu. No céu não tem câncer, no céu não tem depressão, no céu não tem doença. Então, meu irmão, não é para ter também. E a gente pensa que isso é tão distante que a gente acha, não, mas isso, peraí, Rodrigo, isso é impossível. Não para Deus, não para a sua presença. Amém? Você crê nisso? E aí, quando o Senhor me parou em Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e realmente assim, quando Deus te pergunta alguma coisa, né, santificado seja o teu nome, o que é isso? É claro que Deus não quer informação, né? Deus não quer informação. Deus não quer informação minha, irmão. Deus não precisa da minha informação. Quando Deus pergunta alguma coisa para você, Ele realmente não está querendo informação. Ele só quer que você diga assim, eu realmente não sei. Talvez já tenha pregado sobre isso, já meditei sobre isso, mas de fato não sei. E aí o Senhor começou a compartilhar comigo tantas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Então, a palavra grega usada aqui significa consagrar-se a Deus, purificar-se interna e externamente. Significa ter conhecimento da santidade de Deus e temê-lo. Você carrega o nome do seu Pai. Amém? O que você tem feito ou se preocupado com o nome do seu Pai? Você carrega o nome da família de Deus aqui na terra. As pessoas olham para você e elas sabem. Elas associam você ao nome de Deus. E como é que você tem carregado esse nome? Quando elas olham para você, as suas escolhas mostram um Deus santo, mostram um Deus que é poderoso, presente, santo, separado, incrível, maravilhoso, glorioso. A sua vida mostra, a sua vida em Cristo mostra que a santificação vale a pena. E a santificação, santificado seja o teu nome. Como é que o nome de Deus pode ser mais santo? Porque Ele é a própria santificação, Ele é o santo. Mas quando adentramos a sua presença, desfrutamos e nos deleitamos da sua presença, algumas coisas acontecem conosco. E uma delas é um santo temor. E é disso que eu queria falar hoje. Porque ele produz, esse temor a Deus, produz, santificado seja o teu nome. O avivamento é a presença manifesta de Deus. Quando o avivamento acontece, as pessoas passam perto de você, elas são curadas. Quando o avivamento acontece, elas não sabem por quê, mas elas chegam perto de você e elas sentem paz. Ela fala, puxa, eu quero que você ande comigo, porque quando eu estou perto de você eu sinto paz. Quando o avivamento acontece, as pessoas que nunca ouviram falar de Deus, elas se entregam para Jesus.
Elas não sabem como, elas não sabem porquê, mas algo acontece no coração delas que fala, cara, eu não sei porquê, mas eu preciso me entregar a Cristo. E isso acontece em uma pessoa, em um grupo ou em uma região. E realmente, assim, o reavivamento, né? Porque essa palavra avivamento, ela quer dizer reavivar algo que estava morto. Quem aqui quer avivamento? Levanta a mão, por favor. Amém. Glória a Deus. A gente não sabe direito o que é isso. É incrível. É incrível. Mas a gente não sabe direito o que é isso. A presença manifesta de Deus. A gente já viu muita coisa aqui. A gente já viu o paralítico andar, a gente já viu o surdo ouvir, surdo de nascença. Eu nunca me esqueço, quando a gente estava lá, o Vitinho estava também, a gente estava orando lá por um surdo de nascença, o Daniel, lá em São Paulo, e ele ouviu pela primeira vez a voz do filho dele. É fantástico. Mas o avivamento é uma coisa que transborda a igreja. O avivamento é uma coisa que as pessoas lá fora vão passar pela igreja e vão falar, cara, eu preciso desse Deus desesperadamente, eu não sei porquê. No avivamento a gente percebe o quão limitado a gente é e o quão incrível Deus é. Isaías diz no capítulo 1, ele diz assim, ai de vós. E no capítulo 2 ele diz, ai de vós. No capítulo 3 ele diz, ai de vós. No capítulo 4 ele diz, ai de vós. No 5, ai de vós. No 6 ele tem um encontro face a face com Deus. E aí quando ele tem esse encontro ele diz assim, ai de mim. O avivamento gera isso. Eu amo a presença de Deus. Ele é incrível. Ele é a coisa mais incrível, mais extraordinária, mais maravilhosa. Eu amo a presença de Deus. E eu gostaria de dividir a sua presença em duas situações aqui. A primeira, Deus como nosso Abba, nosso papaizinho. Aquele que a gente pega e pula no pescoço e fala, eu te amo tanto. E ele fala para você, eu também, filho, eu te amo tanto. Você é tão precioso para mim. Esse pai tão amoroso, tão bondoso, tão cuidadoso com cada um de nós. Amém? E o segundo que eu queria dividir, que é o mesmo Deus, é o Deus eterno, o Alfa, o Ômega, o Pai da eternidade. Meu irmão, ele não vive na eternidade, ele é o Pai da eternidade, criador da eternidade. A gente não consegue nem entender o que é isso, porque a nossa estrutura mental não tem capacidade de entender conceitos eternos. Se eu disser para você, entra num carro agora, pega esse carro e anda a milhões e milhões de anos-luz até os confins do universo. Quando você chegar no fim do universo, porque a ciência já mostrou que o universo está se expandindo, quando você chegar no fim do universo, o que tem lá? Uma grade com uma plaquinha dizendo, muito bem, você chegou no fim do universo. Tá bom, o que tem depois? É desse segundo Deus tremendo, glorioso, maravilhoso, Criador de todas as coisas que a gente vai falar hoje. E a sua presença traz temor. Traz um temor tão grande, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu tive uma experiência com a presença gloriosa de Deus, numa nuvem densa que saía raios para todos os lados. E a minha sensação, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas a minha sensação foi de me enfiar no chão. Não porque eu tinha medo de Deus. A minha vontade era pular dentro. Mas a minha experiência era, nossa, eu estou diante do Deus eterno, todo-poderoso. E ali, os meus pensamentos, não há onde se esconder, irmão. Não tem onde se esconder, não tem pensamento que ele não saiba. Não tem pecado que ele não saiba. Não tem intenção que ele não saiba.
Por isso que eu detesto quando fazem nuvem aqui, eu detesto. Porque eu detesto coisa fabricada, detesto coisa falsa. Porque quando você vê a real, você não vai conseguir reconhecer direito. Se bem que a glória de Deus você vai, eu te garanto. Apocalipse 14:7 diz, primeira parte, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus está intimamente ligado à manifestação da glória de Deus. Salmo 111:10 diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem aqui quer ter sabedoria, levanta a mão, por favor. Amém, glória a Deus. É o princípio da sabedoria. A sabedoria, ela começa em temer a Deus. Você se desconectou de Deus, esquece sabedoria, meu irmão. Você vai enfiar os pés pelas mãos. A sabedoria terrena, a Bíblia diz que ela é maligna, animal, diabólica. Mas a de Deus, diz aqui, ó, todos os que cumprem os seus preceitos, revelam bom senso, ele será louvado para sempre. Na Bíblia existe o que você pode ser e o que você tem que ser. Se você é sábio, você vai conhecer quem você pode ser. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do que é ser um filho de Deus. Do que ele pode ser como filho de Deus. A igreja não tem muita noção do que é isso. Mas se você é um tolo, você não vai saber o que você tem que ser. E tem uma coisa que os filhos de Deus têm que ser. Eles não podem se esquecer. Eles têm que ser tementes a Deus. Lucas 12, 4, 5 diz assim, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Não tenham medo dessas pessoas. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. É Jesus falando aqui. É Jesus falando para você, para mim, para a sua igreja. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses vocês devem temer. É Jesus falando. Ele está falando, temam a Deus. Ele não está dizendo, tenham medo de Deus. Ele não está falando isso. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que Deus quer, é intimidade. Como é que você vai ter uma intimidade com uma pessoa que você tem medo? Não tem como. Então temer não é ter medo. Temer é outra coisa, a gente vai ver isso aqui hoje, porque é muito importante isso para a sua vida. E para a minha. Ele não está falando aqui, tenham medo de Deus. Existe uma diferença gigantesca entre temer a Deus e ter medo de Deus. Moisés temeu a Deus. E Moisés falava com Deus face a face. Moisés, ele era tão amigo de Deus, tão íntimo de Deus. Quanto mais você teme a Deus, mais você vai ser íntimo de Deus, mais você vai ser amigo de Deus. E aqui eu não estou falando de você ser legalista. Eu odeio legalismo, odeio religião, odeio. Eu estou falando de você temer a Deus. Êxodo 20, 18, 22 diz assim, e todo o povo... Aqui a história é o seguinte, Deus chamou o povo e falou, olha, eu vou falar com o povo amanhã. Fala para eles se santificarem, eu quero falar com o povo todo. Eu quero falar com o meu povo de Israel que está aqui, que eu tirei eles do Egito com mão forte. E aí eu quero falar com esse povo, face a face ali, ó. Eu quero que eles vejam a minha glória, eu quero que eles vejam como eu amo eles. Eu vou dar instrução para eles. Meu irmão, Deus te dando instrução de como viver uma vida sábia, uma vida de bênção, uma vida de graça. Sabe lá o que é isso? Mas Moisés temeu a Deus e os israelitas tinham medo de Deus. Êxodo 20, 18 e 22 diz assim... Porque, meu irmão, a glória de Deus é algo assim que é extraordinária.
A glória de Deus é a glória de Deus, não é assim, glória, 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 glória. Meu irmão, caiu a glória de Deus caiu sei lá, num universo de palavras aí que se perdeu o sentido. Mas eu estava tendo uma visão outro dia, eu já compartilhei isso aqui com vocês, estavam os anjos, o trono do Senhor, e estavam os 4 seres viventes cantando Santo, 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 aquele que era, que é e o que há de vir. E quando eles terminavam de falar isso, bum! Saía uma graça, um poder, era uma coisa extraordinária. Moisés temeu a Deus. Os israelitas tinham medo de Deus. Estavam todos diante da montanha, a glória de Deus estava lá. Deus não anda sem a sua glória. E diz no versículo 18 de Êxodo 20, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina. Sonido de buzina, irmão. Tinha sonido de buzina, tinha relâmpago, tinha trovão. Sabe por que tinha tudo isso? Porque a glória de Deus eles não conseguiam nem olhar. Então Deus botava a nuvem porque eles não tinham a capacidade de olhar a glória de Deus. A face de Moisés refletiu a glória de Deus e eles tiveram que botar um véu porque eles não conseguiam olhar para a face de Moisés. Meu irmão, para mim, a única expressão que eu consigo ter diante da glória de Deus é rosto no chão. Estou falando da glória de Deus. Eu não estou falando do teu amiguinho da escola, não. Estou falando da glória daquele que mede o universo com a palma das suas mãos. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, ouviremos. Não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não tenham medo. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de pé de longe, Moisés, porém, se achegou à escuridão onde estava Deus. Moisés temia a Deus, o povo tinha medo de Deus, então o povo fez o quê? Vai lá, fala com Deus aí, no domingo você vem pregar uma palavra para a gente. Vai lá, fala aí com Deus aí, Rodrigo, fala lá. E sabe que tem uma parte em Êxodos que o Senhor fala, deixa eles irem para casa, vem você falar comigo. É Deus falando. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero perder a oportunidade. Eu não quero que outro fale com Deus. Meu irmão, você não precisa de intermediário. Você precisa de Deus. Você precisa ouvir o Espírito Santo. É Ele que vai fazer a diferença na sua vida. E é interessante que Moisés sobe, fica 40 dias lá, e o povo, mas o que é feito de Moisés? Arão, faz para a gente um bezerro. E Deus se aborrece e fala assim, olha, eu não vou com esse povo não, vou te mandar um anjo na frente. Se Deus tivesse falado isso com o povo ia, que bom. Mas o homem que teme a Deus, ele quer a presença de Deus. Ele sabe a diferença que a presença de Deus faz. Meu irmão, você na presença de Deus, você é uma nova criatura, você é um novo homem, você é uma pessoa diferente. Você desfruta da natureza divina, isso é algo extraordinário, da cultura de Deus, do reino de Deus, da realidade de Deus para a terra. Eu não estou falando das coisas dos homens. Como é que funciona o avivamento? Com a dinâmica. Arrependimento dos pecados, temor a Deus, foco na presença. Eu tenho estudado muito sobre isso. Eu fico pensando na vida de Moisés, né? Mas antes eu queria passar aqui para vocês. Pode passar o próximo, por favor. Eu queria contar aqui alguns
sentido do Senhor de compartilhar com vocês esses dois avivamentos que aconteceram, muito interessante. Pode passar o próximo, por favor? Já vai. Daqui a pouco vai. O primeiro avivamento que eu vou compartilhar com vocês é sobre o avivamento que aconteceu em 1966. Uma congregação de 40 pessoas. Ô glória! Uma congregação de 40 pessoas na África do Sul, dentro daquele galpãozinho ali, tá vendo? Ali, ó, tem um galpãozinho, na região dos Zulus. Eu não sei se vocês lembram ou já ouviram falar dos Zulus, a tribo Zulu. Tinha uma região grande na África do Sul. E lá era o seguinte, se 2 Zulus começassem a brigar, um tinha que matar o outro, e depois de matar, ele tinha que cortar a barriga do outro, pegar o fígado e beber o sangue. Falar, eu ganhei. Então era uma tribo extremamente violenta, eles aprendiam bruxaria desde os primórdios, assim. Desde pequenininhos aprendiam feitiçaria, bruxaria, macumbaria, tudo que você possa imaginar, eles aprendiam. E aí teve um homem, um grupo, né, mas liderado por um homem chamado Erlon Stegen. Alguém conhece ele? Já ouviu falar em Erlon Stegen? Não? Então, Erlon Stegen, um alemão, ele foi para a África do Sul, e aí Deus mandou ele para a região de Zulu, ficou lá 2 anos, nesse lugar, numa congregação de 40 pessoas, e até que eles achavam que o cristianismo era uma religião de brancos, que Jesus era uma religião de brancos, e eles tinham a religião deles, que era feitiçaria. Tinham muitas bruxas. E aí uma pessoa foi lá, né, uma moça da região lá, foi lá procurá-los e falou, olha, sentou lá no fundo dessa igreja e falou, olha, vocês estão falando de Deus, esse seu Deus é poderoso? E ele falou, sim, é poderoso, muito poderoso, mais poderoso do universo, não existe outro Deus como ele. E ela falou, olha, minha filha está em casa trancada, amarrada por correntes. Ela é um bicho, ela é totalmente endemoniada. Ele não sabia, a moça não sabia, né? Mas ela parece um bicho. E quando eles chegaram lá, era muito pior do que eles pensavam. Ela estava toda machucada, toda acorrentada, totalmente endemoniada. E ele chamou mais os outros missionários que estavam lá, mais uns 5 ou 6 missionários. E eles ficaram orando por essa menina durante 1 mês. E nada aconteceu. Nada aconteceu. E aí ele virou para Deus, estava arrumando as malas dele, e falou, Deus, eu estou indo embora, não tenho nem mais autoridade para pregar nesse lugar. E Deus falou para ele, então, pois é, você tem coisas para consertar no seu coração. E uma delas é que você é racista. E esse homem, Deus falou para ele, não vai embora, eu quero que você fique. E aí eles ficaram durante, se eu não me engano, são 2 ou 3 meses, de 5 da manhã até as 7 da noite. A única coisa que eles faziam era chorar, algumas vezes louvar, algumas vezes compartilhar alguma palavra, mas 90% do tempo era chorar e se arrepender. Incluindo o Natal, incluindo o horário de comer. E essa confissão gerou uma restituição, uma reconciliação. E o que aconteceu na sequência foi que no final desse tempo que eles ficaram lá de arrependimento, uma moça apareceu, pode passar o próximo? Obrigado. Veio essa senhora, essa bruxa, né? Ela sentou lá e ela falou, olha, eu estou terrivelmente escravizada por Satanás e eu quero ser liberta. E haviam 300 demônios dentro dela. E ela, enfim, ele conta com detalhes, né, a história do que aconteceu, mas essa mulher foi liberta, os 300 demônios foram expulsos. E aí, depois disso, o poder de Deus começou a se manifestar de tal forma
que houve um avivamento naquela região. A presença de Deus era tão palpável que quando eles começavam o culto, quando eles terminavam, tinham 200 pessoas lá fora. Que elas não sabiam porquê, mas elas precisavam se arrepender. E elas vinham trazer, tá vendo? Ó, aqueles são itens de bruxaria, eles vinham trazer os itens de bruxaria para serem queimados. E as multidões vinham só porque havia presença de Deus, irmão. Havia um transbordar da presença de Deus. Não havia o grande pregador, o grande homem de Deus, havia um transbordar da presença de Deus. Pode passar o próximo. E o impacto, né, desse avivamento em 1966, ali em cima é uma igreja de 10 mil membros, tem igrejas espalhadas por toda a África do Sul, tem igrejas na Alemanha, tem igreja em um monte de lugar, tem escolas, universidades na região dos Zulus, tem indústrias, tem fazendas, tem prosperidade, tem coisas extraordinárias, tem curas e curas e curas e curas. Tem um centro missionário gigante, que a gente nem sabe que existe, fazendo uma obra maravilhosa. E eu senti de compartilhar com vocês também um outro avivamento que aconteceu no Timor-Leste. Vocês conhecem o avivamento do Timor-Leste, 1965? Alguém aqui conhece? Não? Mas vocês vão conhecer. Foi em 1965, o pastor... Pode passar o próximo, por favor. Timor-Leste é uma ilhazinha que fica ali perto da Indonésia, ali perto da Austrália. E foi numa noite... Pode passar o próximo. Foi numa noite de 26 de setembro de 1965. Né? Aquele pastor ali, ó, pastor JMF Daniel. O sobrinho dele que... ia para a igreja, mas não tinha nada a ver com Deus, não queria saber de Deus, teve um encontro com Deus e uma vida totalmente transformada. E nesse dia, eles clamando lá por avivamento, por arrependimento, pelo mover de Deus, nesse dia, 26 de setembro de 1965, houve um vento impetuoso, houve uma presença de Deus. Que não é assim, a gente sentiu cócega, a gente sentiu eletricidade no corpo, não é isso. É uma presença de Deus, irmão, que parece que o tempo parou. Eu já tive experiências de ficar 3, 4 horas nessa presença de Deus e falar assim, e olhar e falar, poxa, parece que foi 5 minutos. O que aconteceu? A sensação distorcida do tempo, assim como se tivesse 5 minutos. E nessa noite, né, as pessoas, houve um derramado do Espírito Santo, a presença de Deus, um avivamento começou a acontecer. Os bombeiros foram chamados porque estava pegando fogo, essa igrejinha estava pegando fogo. E eles chamaram os bombeiros, mas na verdade era a presença de Deus. Isso aconteceu em várias situações. Pode passar o próximo. Acontece que eles reuniram vários grupinhos, a igreja tinha 200 pessoas, mas Deus começou a trazer pessoas, e Deus deu orientação para eles reunirem grupos de 4 até 20 pessoas e enviarem a todas as tribos. E Deus é manifestando cura, salvação, ressurreição dos mortos. O tempo parava, o clima mudava. Milagres tão extraordinários. Tantas coisas maravilhosas por causa do avivamento. Não é uma coisa que a gente vai vir aqui e a gente vai falar, poxa, que culto maravilhoso, que culto fantástico. Não é isso. Não é isso. Que boa palavra, meu irmão, não me fala isso, que boa palavra. Puxa, que bom louvor, meu irmão. A igreja hoje está entretendo o crente. Isso é uma piada. Você acha que a igreja cresce quando um crente muda de uma igreja para outra igreja? Lógico que não, o reino não cresce com isso. O reino só cresce quando as pessoas se batizam. O reino só cresce quando as pessoas se arrependem.
Aí o reino cresce. A pessoa fica mudando de igreja para igreja. A igreja está rompendo. Rompendo em quê, irmão? Qual a mudança que está tendo na sociedade? Porque você é cristão. Porque você carrega o Espírito de Deus. Aquele que respira e faz uma galáxia que habita dentro de você. Que você se lembra dele quando, que dia, que horas. Quando você precisa de alguma coisa. Quando está doendo. Então eles reuniram grupos simples, enviaram por toda a Indonésia, por toda a região do Timor-Leste. Parece que foram 200 grupos. Outras pessoas se juntaram a eles. O que aconteceu? Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Eles tinham só foco de pregar o evangelho, mais nada. Só compartilhar as boas notícias. Então o que eles viram? Milagres. Curas de pelo menos 30 mil pessoas relatadas. Ressurreição de vários mortos. Vários. Falar em outras línguas, eles começaram a falar em outras línguas. Várias outras línguas que eles não sabiam. Inglês, alemão. Acalmavam tempestades. Pregações sobrenaturais. O que será que é uma pregação sobrenatural, irmão? O relato que eles dão são de pregações de 6 horas. Você imagina se eu passar meia hora aqui. Pregações de 6 horas. A sensação de que o tempo parou. Perguntado aquele pessoal de Aylesbury College Revival, né, que teve agora recente, teve em Aylesbury agora, que eles ficaram lá acho que 20 dias, um mês, né? E perguntaram para os jovens lá, mas o que você ficou lá um mês, você ficou lá 20 dias, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei, parece que o tempo parou. Água transformada em vinho, roupas milagrosamente lavadas. Os times iam com uma roupa só, um mês, e chegavam na igreja, estava cheirosinho, estava limpinho. Andar sobre as águas. Vocês conhecem aquela moça ali, ó, Heidi Baker? Quem conhece a Heidi Baker, levanta a mão, por favor. Ah, tem bastante gente que conhece a Heidi Baker. Quem conhece o Mel Tari? Levanta a mão, por favor. O Teco e o Marcos. Mel Tari é o pai espiritual da Heidi Baker. Adivinha de onde ele veio? Timor-Leste. Ele participou desse avivamento. Aliás, ele estava com um grupo dele de 20 pessoas e Deus falou para ele, eu quero que vocês vão para aquela tribo lá. Só que no meio daquela tribo tinha 100 metros de rio de um lugar ao outro extremamente caudaloso. E Deus falou, e ele falou para Deus, Deus, não tem como a gente atravessar aqui. Nós vamos esperar a maré, sei lá, um tempo onde chover menos, o rio tiver menor, a gente vai tentar construir alguma coisa para tentar chegar lá. E Deus falou, não, é para ir agora. E aí eles enfiaram o pé na água, irmão. Isso é temer a Deus. Obediência é temer a Deus. Deus vira para a promessa. Deus fez uma promessa para Abraão, 25 anos de promessa, 25 anos esperando a promessa. Meu irmão, 25 anos esperando a promessa, irmão. Vou fazer de você pai de grandes nações. E aí Deus vira para a promessa de Abraão. Porque eu sei, às vezes eu estou numa situação tão difícil que a única coisa que eu consigo escutar são as promessas de Deus. Eu falo, bom, mas Deus fez essa promessa. Mas Deus vira para a promessa, para Abraão e fala, pega a tua promessa e sacrifica ela para mim. E Abraão, o que ele faz? De madrugada. De madrugada, a Bíblia diz que ele se levanta, pega o filho e vai sacrificar o filho.
E aí eles deram esse passo, entraram na água e a água ficou no joelho. Continuaram e atravessaram com água no joelho. E chegaram na tribo. Uma moça foi ressuscitada e ganharam a tribo toda para Jesus. Provisão milagrosa de alimentos. Aconteceu, Timor-Leste. Luz sobrenatural. Não tinha luz. Eles estavam no meio da floresta, precisavam de luz. E uma luz vinha, ficava para eles e ia conduzindo eles no caminho que eles tinham que ir. Dezenas de milhares de milagres. Abrigo do calor. Nuvem que protegia eles durante o local que não tinha. Irmão, é maravilhoso isso aqui. É maravilhoso. Isso está no Instituto de Evangelismo da Indonésia. Eu fico pensando, né? Imagina o avô de Moisés, o faraó. O avô de Moisés, o faraó, ele tinha tudo. Ele podia dar para faraó tudo, né? Podia dar tudo para faraó. Para Moisés. Moisés tinha tudo naquele palácio. Ele era o homem mais importante do mundo. O que faz uma pessoa fazer a seguinte escolha? Eu vou deixar esse lugar que todo mundo quer e vou para o deserto. E aí lá no deserto, Moisés vê a sarça ardente. Ele ouve a Deus. Ele vê Deus fazendo milagres maravilhosos. O rio vira vinho, vira sangue, desculpa. E as moscas e todos aqueles milagres. Ele viu o mar se abrir. Ele viu comida cair do céu todo dia. Ele viu a água brotar do nada. Mas tem uma coisa que ele não tinha visto. E ele fala isso em Êxodos: Senhor, me mostra a tua glória. Senhor, eu quero ver a tua glória. Por favor, me mostra a tua glória. Êxodos 33:18, Moisés disse: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. E olha o que o Senhor respondeu. Você me pediu a minha glória? O Senhor falou assim para ele: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome. Uma vez que você se dá conta da glória de Deus, você anseia por estar nesse lugar. Eu sinto falta, eu sinto saudade desse lugar, meu irmão. Eu não sei você, mas eu sinto saudade do céu. Eu sinto saudade de estar na presença de Deus. Eu sinto saudade. O temor de Deus é um local de sabedoria e reverência. Não é um local de legalismo nem de medo. Você tem tudo isso sem perder intimidade com Deus. Teve um homem, o nome dele é Jim Bakker. Foi um pastor muito famoso na década de 70 e 80. Ele foi dono da televisão cristã a maior televisão cristã do mundo. E aí ele pregava o evangelho para milhões e milhões de pessoas, até que ele começou a trair sua esposa, sonegar os impostos. E aí ele foi preso. E eu vi um testemunho do John Bevere que falou que esse Jim Bakker,
convidou o John Bevere para ir na prisão. E ele foi, porque ele era um dos heróis do John Bevere. E aí o John Bevere pergunta para ele, fala, Jim, eu queria saber quando você deixou de amar a Deus? E o Jim falou, eu nunca deixei de amar a Deus. E o John Bevere ficou assustado, né? Ele falou, como assim? Ele falou, eu deixei de temer a Deus. Deus fala para o seu povo, quando vocês entrarem na terra prometida, que vocês fizerem as maravilhas, vocês tiverem as conquistas, vocês tiverem os avanços, não pensem que foi pelo seu braço. Meu irmão, você botar a mão num paralítico, o paralítico levantar, o inimigo vai soprar, você é o cara. Você fez isso. Porque Deus odeia a soberba. E a soberba é você não dar glória para quem realmente merece glória. Deus não se importa dividir aplausos com você. Porque você é a primeira pessoa que as pessoas vão ver quando elas estiverem cegas e você colocar a mão nela e ela começar a enxergar. Ele vai abrir o olho e ver você. E ele vai te abraçar e te beijar. E vai pular. Mas a glória é para Deus. Cristo em nós, esperança de glória. Glória é para quem? Glória é para Deus. Porque é dele, por ele e para ele. Não é nosso. Ele compartilha isso conosco. Moisés sabia a importância de você conhecer a grandeza de Deus. Por isso o salmista fala, né? Busca por aí. Vê se você consegue achar alguém tão grande como Deus. Não existe. Eu amo quando Jó fala assim, né? Eu antes te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E aí ele fala assim, por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo. Sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Meu irmão, eu vou te falar, o que a gente conhece de Deus, o que você conhece de Deus é tão pouco. É tão pouco. A gente acha que, meu irmão, é tão pouco. Jesus falou em João 17,3, a eternidade é conhecer a Deus. Você vai passar toda a eternidade conhecendo a Deus, de tão fantástico, de tão incrível, de tão maravilhoso que Ele é. E Ele te deu o privilégio de compartilhar com você hoje a sua presença, de manifestar a sua presença através da sua vida. Você teme a Deus? Como é que é estar diante da glória de Deus? Lembra de João? Eu já estou terminando por aqui. Lembra quando João, ele falava assim, João, aquele discípulo a quem Jesus amava. E nesse versículo que ele está falando isso, ele está deitado assim no peito de Jesus. Hein? Todo mundo lembra dessa parte? Ele está deitado no peito de Jesus. Está feliz, deitado no peito de Jesus. Jesus, o meu amigo, o Messias, o Deus está aqui comigo, o meu amigo Jesus. Mas esse mesmo João, em Apocalipse capítulo 1, quando ele vê Jesus em toda a sua glória, a minha Bíblia diz que ele cai como morto. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Mas Deus é bom demais, né? E ele se colocou ao meu lado e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não pode ser confundido com medo. Temor do Senhor é reverência e gratidão por tudo que Ele é por nós. Deus ama a nossa intimidade com Ele. E como é que você vai ter intimidade com alguém que você tem medo? Não tenha medo de Deus.
A gente tem o sangue de Jesus que nos permite adentrar com ousadia na presença de Deus. E quem teme a Deus, de verdade, não quer ficar longe dele. Por isso, quem teme a Deus, faz um constante exame. Senhor, som do meu coração. Vê se há em mim caminhos maus. Senhor, som do meu coração. Senhor, vê se eu preciso... Eu tô com ofensa de alguém. Vê se eu estou com ofensa. Senhor, vê se eu estou amarrado em alguma coisa no pecado aqui, Senhor. Vê se eu estou carregando alguma âncora aqui, Senhor. Preso, Senhor. Vê se tem uma bola de ferro aqui no meu pé, Senhor. Quem teme o Senhor faz como o salmista. Senhor, mostra se há algo em mim que te ofende, me conduz pelo caminho eterno. Meu irmão, sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena ser vivida. Lucas 12, 31 a 34 diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Sem o Espírito Santo que nos vivifica, que foi soprado por Deus, a gente é só pó. Sem o propósito de Deus, o nosso esforço é vão. Sem o amor de Deus, o nosso serviço é inútil. A gente necessita colocar a Deus no seu devido lugar. Se você quer ser um discípulo de Jesus, Jesus falou: aqueles que quiserem ser meus discípulos têm que me amar mais do que pai, do que mãe, do que filho, do que esposa, do que marido, do que amigo, do que irmão, do que a si mesmo. Tudo que a gente faz, a gente deve fazer por Ele e para Ele. Porque Deus é bom. E sim, eu tenho muitos momentos em que eu pulo no pescoço dele e eu falo: puxa, eu só quero um abraço. Tem muitos momentos em que eu estou na presença de Deus e eu falo: Senhor, eu só quero te olhar, eu só quero estar aqui contigo, sentado do seu lado, só isso. Eu só quero experimentar mais da sua presença. Mas eu já tive em lugares em que eu olhei, eu entrei lá no Equador, quando a gente foi uma vez lá na nossa igreja lá no Equador, é uma igreja grande, não sei se 2.000 membros, 3.000 membros, eu não sei. Mas era uma conferência grande e eu vi aquele montão de anjos assim, com roupas de guerra, e eu vi Jesus com uma roupa real, e ali eu olhei e eu falei: nossa! Uau! Deixa eu botar minha cara no chão. Eu não sei você, irmão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Eu não sei você, mas quando eu escuto isso saindo da boca de Jesus, me assusta. Me dá um santo tremor. Mas vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade, irmão? É saber que está errado e fazer mesmo assim. E isso é para crente, não é para quem está no mundo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Como é que o nome santo de Deus pode ser mais santo? Não tem como. Mas quando as pessoas olham em nós uma sabedoria que vem do temor do Senhor, uma escolha que é amar a Deus acima de todas as coisas, se arrepender verdadeiramente, buscar a face de Deus de todo o coração, então você vai refletir a glória de Deus. E a manifestação do Espírito Santo através da sua vida vai fazer com que outras pessoas olhem e falem:
Glória a Deus. Um dia desse eu estava na praia e eu estava com um amigo meu e eu falei para ele, ele estava reclamando da família dele, eu falei para ele do amor de Jesus. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. O que é 5 minutos na sua vida, irmão? O que é 5 minutos na minha vida? E aí essa semana ele me encontrou e falou, ele estava com o filho dele, e ele veio falar comigo emocionado e falou, cara, muito obrigado. Eu já nem lembrava mais. Ele falou, pô, você lembra quando você parou comigo aqui e a gente conversou sobre a minha família? Eu não lembrava, eu nem lembrava que eu tinha parado com ele. Ele que me falou isso, eu não lembrava mais. E aí ele falou assim para mim, cara, aquilo ficou ecoando na minha cabeça, que eu era responsável, que aquilo era importante, que eu tinha que lutar pela minha família, que eu era o cabeça da minha casa, que eu precisava lutar pela minha casa. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, irmão. E esse cara entregou a vida para Jesus. Está em outra igreja. Glória a Deus, irmão. Avivamento dá trabalho, mas é maravilhoso. E sinceramente, eu quero ver e viver isso. Começa com a ordem. O que é a ordem? O que é botar as coisas em ordem? Se arrepender, meu irmão. Confessar os seus pecados uns aos outros, se arrepender, botar a cara no chão, falar, Senhor, não tenho sido o marido que o Senhor me chamou para ser. Eu não tenho sido o filho que o Senhor me chamou para ser. Eu não tenho sido o irmão que o Senhor me chamou para ser. Eu não tenho sido o seu filho que o Senhor me diz que eu devo ser. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me ajuda. Meu irmão, eu vou dizer, a gente perde tanto tempo com palha, é nada, zero, nada. Uma vida sem Deus é uma vida de palha. São tantas brigas, tanta confusão, tanto a minha vontade. Meu irmão, esquece isso, irmão. Vai fazer a vontade de Deus e vai ser feliz. Eu não estou aqui para tentar te convencer, porque eu prego para mim mesmo. Mas, se você quer que essa palavra também é para a sua vida, eu te convido a ficar de pé. Te convido a botar a mão no seu coração. Ou melhor, eu te convido a colocar suas mãos para frente como quem vai receber. E vamos orar junto assim. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua misericórdia comigo. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua paciência, pela sua longanimidade comigo. Senhor Jesus, me perdoa por todos os momentos que eu negligenciei o temor ao Senhor. Senhor Jesus, eu estou aqui me arrependendo da minha falta de temor. Eu te peço, me batiza com uma consciência santa. Me batiza com a mente de Cristo. Senhor, me batiza com um espírito de temor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.